Olá! Se você está assistindo esse vídeo é porque você está sendo convidado para se tornar um delegado da WCA no Brasil, ou então você se interessou no tema e com isso queria entender um pouquinho mais a função. Eu sou Pedro Miranda, atual delegado regional da WCA no Brasil, e agora a gente vai conversar um pouco sobre o que é ser um delegado, as funções que estão envolvidas, os requisitos e o que a gente espera de você que tem interesse em virar um delegado trainee. A gente vai começar um pouco falando exatamente do que faz um delegado e por que que ele existe. Acima de tudo, um delegado é um representante da WCA na sua comunidade local, na sua região, e também um representante da sua região e da sua comunidade para a WCA. E, claro, a principal função do delegado é justamente da oficialização e na participação nas competições, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, mas o delegado está presente antes, durante e depois de qualquer competição oficial da WCA. Além disso, claro, um delegado é um líder importantíssimo na sua comunidade. Acaba que ele se torna uma pessoa de muita referência, de confiança para resolver problemas, para lidar com pessoas, e com isso o delegado exerce também uma função de liderança, que a gente espera também de você. É que esse documento, esse link, todos os links, ao longo do vídeo a gente vai discutir alguns documentos e todos eles vão estar linkados na descrição do vídeo. Mas o primeiro deles é justamente esse daqui, que apresenta exatamente isso das moções que estão sendo, ou seja, como delegado da WCA, você vai ter que conhecer alguns documentos da WCA e não só o regulamento. Esse aqui é um deles. Ele diz exatamente os direitos e funções e deveres de um delegado. Então, eles são representantes da WCA, eles devem se envolver na comunidade local e garantir que a comunidade local, a voz da comunidade local esteja presente na WCA. Você deve se envolver na comunidade de delegados da WCA como um todo. Você deve conhecer é, os, a missão da WCA, o espírito da WCA, políticas e os vários documentos da WCA. Você deve se envolver com as organizações regionais, com organizadores, etc. E, claro, uma série de funções também em cada competição. Você representa a WCA, você acompanha os organizadores e o staff na competição, você envia relatórios, resultados e mais uma série de coisas. Então, basicamente, isso que significa ser um delegado da WCA. A gente viu então que o delegado cumpre uma função muito importante, além de representar a WCA e de ser um representante da sua comunidade na WCA. Para isso é importante então a gente entender um pouquinho mais do espírito da WCA e da missão da WCA, que está linkado aqui também, o documento que dá origem a isso. A missão da WCA é ter mais competições em mais países, com mais pessoas e mais diversão, em condições de justiça e igualdade. Ou seja, eles têm justamente uma visão de expandir o cubo, de trazer o cubo, atingir novas pessoas, difundir o nosso esporte, de uma forma divertida, mas também em condições justas e igualitárias. Além disso, o espírito da WCA, o clima que a gente quer criar nas competições, é que pessoas de todo o mundo se divirtam juntos numa atmosfera muito amigável e a partir disso se ajudem e se comportem de acordo com o espírito esportivo. Então, de maneira geral, essa é a visão da WCA sobre as competições e é isso que no dia a dia da nossa função como delegado, a gente tem que estar sempre cumprindo. Por isso, a gente tem que pensar um pouco sobre o perfil de um delegado e o que a gente espera da pessoa que está se candidatando para ser delegado. O primeiro deles é justamente um conhecimento do regulamento e dos documentos da WCA, e
a gente sabe que esse e nenhum dos requisitos aqui embaixo, a gente espera de uma vez. Ou seja, a pessoa não tem que chegar pronta, mas ela tem que entender esses requisitos e tem que estar sempre nesse período de treinamento que a gente vai conversar mais à frente, buscando desenvolver cada vez mais isso. Então, o primeiro dos requisitos é o conhecimento do regulamento. E isso, quem tem mais experiência em competição, conhece um pouco mais, já lidou com situações diferentes e muitas vezes lida com isso com mais naturalidade. Mas, enquanto delegado, a gente espera uma visão além disso. Então, é você, delegado, que vai ter que saber não só lidar com as situações do dia a dia, mas às vezes é aquele incidente difícil que você não sabe exatamente resolver. Quando for acontecer um evento, às vezes, por exemplo, multivendado, clock, square one, uma coisa que saia do normal. Você tem que estar confortável em lidar com isso, em resolver o que acontece, em dar as diretrizes. E para isso é muito importante a leitura do regulamento. E é muito comum a gente, principalmente agora quando for virar delegado, ler o regulamento do início ao fim, mas também sempre nas competições, está se atualizando em pontos de dúvida, etc. Outros documentos da WCA também são importantes. Então, não só o regulamento, mas alguns dos documentos que a gente vai conhecendo aqui ao longo do documento, a WCA tem vários deles. E é bom você ir se familiarizando aos poucos com todos eles, ou a maioria deles. Mas aqui hoje, a gente vai ver os mais essenciais para que você seja um delegado. O segundo ponto é justamente a dedicação na competição. E isso a gente espera, claro, de muitas pessoas, até antes de serem delegado, e é uma das coisas que a gente está sempre atento para identificar possíveis novos delegados. Se durante a competição a pessoa está ajudando sempre que pode, está se voluntariando para fazer o que for necessário, de juiz, corredor, embaralhador, ela ajuda a montar e desmontar a competição. Esse é o perfil que a gente está buscando. E até mesmo, a gente sabe que na função de delegado, muitas vezes você se dedica, se dá preferência para a dedicação das competições do que para a dedicação dos seus resultados. Então, é comum que você não tenha tempo de aquecer para suas modalidades, você vai ter que aprender que, enquanto você estiver delegando, ver a competição andar bem e se resolver e caminhar com fluidez é melhor do que ter um resultado pessoal bom seu. Então, a decisão de se tornar um delegado envolve também uma decisão de, nas competições em que você estiver delegando, abdicar também de se concentrar nas condições ideais que você gostaria em prol do bem-estar e do bom andamento da competição. Você precisa saber como embaralhar os cubos diferentes. Muitas vezes é você, delegado, que vai precisar embaralhar o clock, o square one, o skill bipira, o 5x5, o mega minx. Então, a gente não espera agora na nomeação que você esteja pronto para embaralhar qualquer puzzle da WCA, mas o que a gente sim espera é que uma vez nomeado, você busque aprender cada vez mais esses puzzles, principalmente os que você esteve menos contato. Às vezes, uma competição numa localidade nova, com poucos competidores, se você é o único delegado, pode ser que você seja o único que saiba embaralhar conforme as regras da ABCA determinada modalidade. Então, você tem que estar muito seguro em cada um dos eventos para conseguir assegurar isso. O quarto ponto da nossa lista é saber falar inglês, principalmente ler e escrever, porque todo o trabalho feito junto à WCA é em inglês obrigatoriamente. E a gente sabe que esse é um ponto de dificuldade muitas vezes as pessoas não se sentem tão seguras na escrita em inglês, mas isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo aos poucos. Relatório a gente vai ter que escrever em inglês, muitas das informações da competição a gente vai usar inglês. Então, assim, se você não sabe inglês ou se você ainda não se sente tão confortável,
A gente vai desenvolvendo aos poucos, a gente sabe ferramentas como tradutores, e isso vai ser importante também. O importante é você entender que o inglês vai ser a nossa ferramenta, e por isso a gente tem que buscar correr atrás dela, mesmo que a gente não esteja inicialmente tão confortável com isso. Por último, e esse é um outro detalhe muitíssimo importante de ser um delegado, é você desenvolver uma naturalidade em tratar com pessoas e se relacionar com pessoas. A função de delegado é essencialmente uma função relacional, de interagir com as outras pessoas. Isso antes na competição, durante as competições, com os pais, na resolução de incidentes, muitas vezes vão ter situações que nos deixam desconfortáveis. Uma notícia ruim que a gente vai ter que dar para um delegado, para um competidor, de um resultado dele que vai ser desqualificado, um pai que vem nos cobrar uma atitude em relação talvez a uma regra que ele desconhece da WCA. Situações como essa são muito comuns e diárias na vida de um delegado. Então você, inclusive, que vai atuar como líder, como um representante na comunidade, tem que estar também disposto a se relacionar e desenvolver essas habilidades de se relacionar com pessoas. Quero explicar um pouco agora sobre como funciona a nomeação de um delegado trainee. Ou seja, você agora está querendo se tornar um delegado e o primeiro passo para isso é justamente um delegado trainee, que as funções, as regras em relação a isso estão explicadas nesse outro documento, que detalha um pouco mais as obrigações e os direitos e os deveres de um delegado trainee. Mas, basicamente, um delegado trainee, ele é nomeado para um período de avaliação de treinamento de 1 ano. Ou seja, vai ser 1 ano em que você vai estar indo a competições, mas sem poder delegar nenhuma competição sozinho. Nesse período, você vai estar junto dos delegados sendo treinados para aprender a fazer todas as funções antes, durante e depois da competição. Você vai estar sob avaliação para que nós, delegados todos, possamos entender um pouquinho melhor se o seu perfil é exatamente o que a gente espera de um delegado e, de maneira geral, a gente espera que você tenha um crescimento na sua função nesse período de treinamento. Então, como a gente falou um pouquinho mais lá atrás, a gente não espera que nesse momento agora você esteja pronto para pegar uma competição do zero e fazer sozinho. A gente sabe que não é isso. O que sim a gente espera ver é um crescimento. Ou seja, que você, a partir da nomeação, passe a aprender e se familiarizar com todos os documentos importantes da WCA, que você entenda os procedimentos de criação, oficialização de uma competição, que você consiga se relacionar bem com a WCA durante a competição, que você passe a mostrar confiança na resolução de incidentes. Então, é isso que a gente espera ver. Não é uma pessoa pronta, mas que nesse período, que pode ser reduzido ou estendido a depender da sua evolução nas competições e como a gente enxerga você crescendo, mas que ao final desse período a gente tenha confiança de que você tem todas as condições para organizar e tocar uma competição sozinho. Com isso, a gente passa a sua nomeação para o delegado sênior da América Latina, que hoje é o Marlon, aqui de Brasília também. Ele avalia a pertinência e se concorda com a nomeação ou não. Se ele concordar, ele envia a nomeação para o board, para os diretores da WCA, que eles vão ter a palavra final sobre a nomeação ou não. Esse período, por envolver justamente a estrutura administrativa da WCA, pode demorar um pouco mais do que o esperado ou desejado. Mas, porque a gente sabe que tem períodos em que a WCA está muito cheia de trabalho. Mas as nomeações normalmente ocorrem em torno de, ou seja, a decisão dos diretores da WCA sobre a nomeação
Normalmente ocorre algo em torno de a partir de uma semana até um mês após o envio da nomeação. Algo nesse período. É, a gente, eu quero explicar um pouco mais agora sobre a atuação do delegado na competição. Como vocês podem ver aqui, ele atua antes, durante e após a competição. E tem um pouquinho mais sobre isso nesse outro documento aqui, que é o WCA Competition Requirements Policy. Esse documento justamente, e ele vai ser muito importante, em algum momento vale a pena você ler ele de início ao fim, ele mostra todos os requisitos para que uma competição seja considerada oficial pela WCA e as regras que ela deve seguir além do regulamento. Então aqui tem regras sobre datas de anúncio, períodos de inscrição, como deve ser o local da competição, como deve funcionar o período, os critérios de inscrição, de pagamento e outras regras com as quais a gente lida no dia a dia de criação e oficialização de competições. Falando um pouquinho agora, então, do antes da competição, a função do delegado é justamente a de, principalmente, orientar o organizador. Então, após esse período de treinamento, você vai ver que o organizador, ele, em todos os momentos, desde que ele tenha a ideia da competição e desde que ele inicialmente se propõe a organizar uma, nós delegados vamos andar muito juntos deles. Em dar sugestões, em fazer apontamentos, em pedir correções, para que o evento seja realmente tenha um nível de qualidade excelente e para que com isso a gente possa cumprir o espírito, a missão do WCAB de ter competições em condições justas e também com diversão e com a excelente entrega para o competidor. E aí, claro, a partir da ideia e do relacionamento, do projeto que o organizador montar, a gente oficializa a competição e a gente, para isso, a gente tem que atender uma série de regras que em um momento posterior você vai ter oportunidade de ver. Mas, basicamente, antes da competição, a gente tem uma função importante de manter a WCA atualizada em relação a algumas das decisões tomadas em relação à competição. Então, eventualmente, a gente precisar alterar as regras de inscrição, o período, quantidade de limite de competidores, essas coisas, a gente vai manter em contato com a WCA. E claro, você como delegado, desde antes da competição, muitas vezes vai ter que ajudar a responder dúvidas dos competidores, dos pais, garantir, garantir que a comunidade, de maneira geral, esteja presente e bem informada em relação à competição. Durante a competição, é a função que provavelmente você conhece melhor em relação ao delegado. Então, a gente garante durante a competição que o organizador tem as condições necessárias para que o evento tenha um bom andamento. Em outra oportunidade, a gente vai discutir exatamente quais são as funções de um organizador na competição, que envolve a chamada de grupos, de juízes, de corredores, que envolve principalmente essa função de garantir que a competição continue andando. Isso é principalmente de função do organizador. Mas você, delegado, vai ter também uma função, um apoio nisso, uma função nisso de apoiar o organizador. Então, muitas vezes, o organizador ele é menos experiente, você vai ter que ir ensinando ele. Às vezes, você mesmo está organizando a competição e você vai ter que saber fazer isso, esse ponto também. Mas, nesse primeiro momento, a sua função é de apoio ao organizador. Além disso, você tem uma função de resolução de incidentes e de garantia geral de que o regulamento da WCA está sendo cumprido. Então, você avalia e orienta os juízes, os embaralhadores. Qualquer problema que surgir, é a você que vão chamar para garantir que você resolva a situação conforme o regulamento. Então, durante a competição, você tem essa função geral de supervisionar tudo,
para avaliar a conformidade com o regulamento, sempre intervindo quando necessário, seja no incidentes, seja orientando alguém, o que for necessário. E por último, uma função que é exclusiva do delegado da WCA, que é extremamente importante, é a de administração de embaralhamentos. Garantir que os embaralhamentos não vão ser acessados por quem não deve ou que eles não vão ser acessados antes da hora. Depois, quando a gente for ver e aprender sobre embaralhamentos, você vai ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre como funciona isso. Por fim, após a competição, você, delegado, tem algumas funções importantes. E é importante dizer também que aqui em Brasília, junto do Marlon, e em outros lugares do país, já está começando um movimento para antecipar muitas dessas funções e algumas delas já realizar durante a competição. Porque nós que somos voluntários, no final das contas, temos tempo limitado para dedicar no dia a dia às competições. Alguns mais, outros menos. Então, tudo que a gente puder fazer para economizar esse tempo, a gente tem feito. E isso inclui antecipar muitas funções que eram feitas após a competição, a gente tem tentado resolver durante o evento o máximo possível. Isso envolve as suas funções após a competição, a conferência e o envio de resultados. Então, em uma outra oportunidade específica do treinamento, você vai poder entender qual a conferência que precisa ser feita nos resultados e como preparar eles para enviar eles direto para a WCA e para a WCA aceitar e publicar os resultados. Além disso, a gente tem um relatório a escrever em que a gente relata condições gerais do local, das condições de competição, do organizador, do orçamento da competição, além, claro, de detalhes específicos sobre os incidentes que ocorreram durante a competição. É a partir desse relatório que a WCA consegue avaliar a qualidade da nossa competição, não só da WCA, mas toda a comunidade de delegados aqui no Brasil, na América Latina. Então, esse relatório é importante para que a gente consiga ter uma visão transparente e comunicar de forma clara o que aconteceu aqui no evento que a gente está oficializando. Por fim, você, delegado, tem uma função essencial de garantir que as taxas da WCA sejam pagas em dia. E, com isso, a gente espera que você esteja atento aos prazos. A WCA sempre envia uma cobrança e a nós cabe estar atento aos prazos que estão sendo comunicados para que a gente não tenha problemas com eventual atraso no pagamento da taxa de uma competição da WCA. Já caminhando aqui para o fim, tem um aviso e um pedido a fazer, que é justamente a importância do e-mail. Você, delegado trainee, quando for nomeado, ainda não vai ganhar um e-mail institucional da WCA. Você vai nos passar um e-mail seu, pessoal, que você pode utilizar em que você vai receber as comunicações da WCA. Apenas após o fim do período de treinamento e a eventual promoção a delegado júnior, é que você vai ter acesso à sua conta institucional. Mas, desde já, é importante que você entenda que o e-mail é uma ferramenta importantíssima de comunicação com a WCA como um todo. Sejam delegados de todo mundo, sejam as equipes e comitês da WCA, com quem você vai ter um contato diário nas competições, nos resultados, nos incidentes. Então, é muitíssimo importante que, desde já, você se habitue a olhar periodicamente, seja semanalmente, diariamente, algumas vezes por semana. Você se habitue a verificar o seu e-mail para se atentar a eventuais novas demandas da WCA, para que você consiga respondê-las prontamente. A gente pode ter muitos problemas se, eventualmente, algumas coisas nos aparecem, não são demandadas pelo e-mail e a gente não responde elas a tempo. Então, é importante desde já que você
se habitue a conferir o seu e-mail. Inclusive, você vai ter a oportunidade de, desde quando nomeado delegado trainee, ter acesso ao relatório de outras competições, aqui do Brasil e do mundo inteiro. O que a gente pede, e isso é uma parte importante do seu treinamento, é que periodicamente, algumas vezes, você leia algum desses relatórios e você leia também as discussões que são feitas nos e-mails, em alguns incidentes, em algumas situações específicas que surgem nas competições da WCA. Esse acompanhamento da situação dos outros locais, dos incidentes, de como os delegados resolveram esses incidentes, nos ensinam muito a como lidar com isso nas nossas competições. E a gente tem acesso a gente tem a oportunidade de ganhar, de adquirir conhecimento de situações que nunca nos aconteceram pela experiência dos outros. Então, isso também é uma fase importante do seu treinamento. Já encaminhando para o fim, a gente tem aqui alguns documentos importantes que vão estar todos, mais uma vez, listados aqui na descrição. Mas o regulamento da WCA, que você já conhece, a moção que a gente viu em relação aos delegados e as funções deles, a moção que regula especificamente as regras em relação à nomeação e o treinamento de delegados trainees, a moção que trata do espírito e da missão da WCA, que é bem curtinha e a gente leu ela aqui, o código de ética da WCA, que antes da sua nomeação você vai ter que ler e entender as regras dele e concordar com ela. Então, é importante que você conheça o código de ética da WCA. O Competition Requirements Policy, que a gente já viu aqui também hoje. E o Delegate Crash Course, que a gente vai ver agora. Esse documento é na sua jornada de treinamento como delegado, mas até mesmo como delegado no seu dia a dia, já nomeado, seja um delegado júnior, um delegado pleno. Esse documento é uma importante ferramenta de aprendizado. Então, aqui é um manual de muitas das funções de um delegado no dia a dia, principalmente antes e durante antes e após a competição. Então, aqui tem algumas dicas sobre como criar uma competição, como solicitar alterações na competição, lidar com os resultados de competição, envio de alteração nos dados de pessoal, pagamento de taxas, uma série de coisas que estão aqui e são importantes para o nosso dia a dia. Então, esse é um documento importante para a gente ter em mão também. Já finalizando, portanto, a nossa conversa de hoje, quais são os passos para a sua nomeação agora? Após você ter visto esse vídeo, primeiro, familiarizar-se com os documentos que eu apresentei aqui hoje. Você não precisa, nesse momento, ler todos de início ao fim. O que você precisa é passar por eles, entender a função de cada um deles, entender as regras que estão presentes em cada um desses documentos. Feito isso, quando você estiver confortável e pode reassistir esse vídeo, entender um pouco mais da função, quando você tomar a decisão de que quer mesmo começar o treinamento como delegado trainee, você pode enviar ao delegado regional, que hoje sou eu, no futuro pode ser outra pessoa, ou até mesmo enviar ao delegado com quem você está tratando e conversando sobre a sua nomeação, as seguintes informações: o seu nome completo e a sua idade, o seu ID da WCA, o e-mail que você quer utilizar para as atividades da WCA, como a gente discutia, um e-mail que você vai receber relatórios, solicitações da WCA, que você vai ter que utilizar para acompanhar no dia a dia. E eu peço para que você me envie um parágrafo em inglês explicando o seu interesse em ser delegado. Não precisa ser muito longo nem muito complexo, algo curto, que explica como você espera ajudar, o que você espera poder contribuir. Feito isso, após você fazer esse envio, a gente vai discutir algumas coisas rápidas e justamente para a gente entender que você acompanhou tudo desse vídeo e que você está pronto para começar um treinamento.
Feito isso, a gente conversa com o delegado sênior, que é ele quem faz a nomeação para a WCA. Uma vez enviada a nomeação, a WCA tem um período de deliberação disso, mas ao final, quando tiver a nomeação, a gente começa justamente seu treinamento. Obrigado, por hoje é só. Eu espero que, como eu, você esteja muito empolgado para se tornar um delegado. É uma oportunidade única da gente ajudar a nossa comunidade, da gente dedicar do nosso tempo para promover experiências inesquecíveis para todos os competidores, todos os participantes. E, acima de tudo, é uma função muito recompensadora, que nos alegra tanto. Todo mundo que virou nunca se arrependeu de ter tentado. Então, eu espero que você se familiarize, conheça os documentos todos, mas, ao final, que envie essas informações para que a gente possa proceder com a sua nomeação. Um abraço e até já!